Olá, está começando mais um Com Propósito podcast. Desde já quero te agradecer por você estar aqui com a gente. Te convido a se inscrever no nosso canal, a ativar as notificações e no decorrer desse podcast deixar o seu comentário e o principal de todos, compartilhar esse link com mais pessoas, tá bom? Creio que vai ser incrível, porque a nossa convidada é macho especial, né? Cada podcast que aqui nós iniciamos com um convidado falando daquilo que Deus fez na vida deles, as experiências, e o feedback que nós recebemos também é incrível, de pessoas que foram tocadas, pessoas que foram impactadas. Então, nós temos um propósito aqui, e esse propósito é de abençoar a sua vida com cada testemunho que aqui vai ser falado. E a minha convidada macho especial, como eu já disse aqui, né? Esses encontros só quem faz é Deus, porque já é uma pessoa que eu admiro, já sigo nas redes sociais e tem um projeto incrível que tem mudado a vida de mulheres. Está com a gente a Nanda Miller. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Raquel. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. É uma honra compartilhar com vocês, né, um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida e através desse projeto. Amém. Seja muito bem-vinda. Eu creio que será incrível, né? Porque só as pessoas ali começaram a compartilhar e expressando um pouco daquilo que conhece da sua história, daquilo que Deus fez na sua vida. Mas para início de conversa, eu e o nosso público quer saber quem é a Nanda Miller. Então, para chegar, né, nessa resposta, tem muita história, né? A Nanda hoje é alguém que acho que a primeira palavra que vem na minha mente, na verdade, quando pergunta, é filha. Né? Porque a primeira coisa que Deus fez quando ele me resgatou foi restaurar a minha identidade, né? A identidade de filha. Então, eu acho que a marca que eu posso carregar, que eu posso dizer é isso. A Nanda é filha, filha de um Deus que transformou a história dela, mudou o curso da história dela. E aí a gente vai contar mais um pouquinho no Então, decorrer do podcast. comece contando pra gente como foi esse início, como foi essa trajetória, se você veio de um lar cristão, como era a sua infância? Então, para começo de história, eu sou filha de pais separados. Meus pais não eram cristãos, né? Quando eu era criança e tal. E quando eu tinha 5 meses de nascida, os meus pais se separaram. E eu sou filha única, né? Da minha mãe, ela só teve eu mesmo. E do meu pai eu tenho mais irmãs, né? E um irmão. E eu sou do interior do estado, do Amazonas. Eu sou de Benjamin Constant. Meu coração é todo da minha cidade, eu amo minha cidade. E minha mãe ainda mora lá. E eu tive o primeiro contato, vamos dizer assim, com o evangelho quando uma funcionária da minha mãe pediu para levar uma vez numa escola bíblica dominical, numa EBD. E ela me levava aos domingos pela manhã. Minha mãe permitia, ela me levava, né? A minha mãe era católica, mas é aquela católica não praticante, sabe? Tipo, sou católica, mas não pratico, quase não vou à missa, né? E então ela me levava e eu acredito muito nesse ministério infantil, nesse ministério, por conta dessa experiência que eu tive quando criança, sabe? Alguém um dia olhou para mim e acreditou, né? E disse, eu vou plantar essa semente. E hoje, quando eu vejo esse ministério, eu olho com outros olhos, sabe? E a semente foi plantada ali, assim, de quando eu me lembro, né? Eu devia ter uns 6, 7 anos de idade, quando ela me levava. E aí, esse tempo passou, né? Como a minha mãe não me levava, e depois ela veio embora de lá da cidade, passei a não frequentar. E aos meus 17 anos, no meu quarto, hoje eu sei, né? Na época eu não sabia discernir, o Espírito Santo me visitou. E ele me fez lembrar dessa experiência, de quando a Taina, né, o nome dela, quando a Taina me levava para a escola bíblica. E aí uma voz falou comigo e disse assim, vai lá, volta lá.
volta lá. E aí eu fiquei assim, tipo, tá. E eu falei pra minha mãe, né? Porque minha mãe era católica e eu não tinha discernimento nenhum. Nunca tinha tido uma experiência assim, né? E aí ela falou, filha, vai. Só que nessa altura do campeonato, eu tinha 17 anos, e eu já tinha tido experiências ruins, né? Eu não tinha contato com meu pai, eu fui criada somente pela minha mãe. Então, assim, eu cresci com essa falta de figura paterna, sabe? Então, isso acarretou a várias sequelas, né? Várias coisas dentro de mim que não eram... que tinham uma falta, né? E depois de um tempo eu li sobre isso e a psicologia comprova isso, né? Então, eu fui, ela permitiu, né? Ela, não, pode ir, eu conheço os pastores de lá, né? Cidade pequena, todo mundo se conhece. Eu conheço os pastores de lá, pode ir, ficar à vontade. E eu lembro que, na época, eu tinha algumas amigas, né? E eu convidei uma amiga, e ela, inclusive, estava afastada, né? Ela tinha nascido num lar cristão. Ela, vamos sim. E ela conhecia o pastor de lá. Vamos sim, nós fomos num domingo. E aí, gostei, né? Muito legal e tal. Quando a gente chegou, as filhas do pastor, porque todo mundo se conhece, né? Eu não tinha, vamos dizer assim, as pessoas não me olhavam com muito bons olhos. E aí, as filhas do pastor me olharam assim, né? Tipo, meu Deus, o que essa menina tá fazendo aqui, sabe? E aí, eu fiquei, meu Deus do céu. E ok, mas aquilo não veio de uma forma que eu dissesse, nunca mais vou voltar, sabe? Eu creio que o Espírito Santo já tinha marcado esse dia, né? Esse momento, no momento que ele me encontrou e me chamou. E aí lá eles deram os avisos, né? Olha, nós temos cultos e tal dia, e eu falei, eu preciso voltar. E aí eu fui para um culto na terça-feira. E aí na quinta era culto de doutrina, fui também. Nesse culto eu levei essa amiga e uma tia. Vamos, que também estava desviada. Nesse culto eu aceitei Jesus e as duas voltaram para Jesus. Então, culto de assim, doutrina. no culto de doutrina, gente. É realmente a palavra, né? O poder da palavra, que transforma, que sara, que salva, que liberta. E ali eu fui encontrada pela palavra de Deus. E eu vi que não tinha outro lugar, né, melhor para estar, que senão na presença do Senhor. E ali, aos 17 anos, começou a minha caminhada com Jesus, né? Eu comecei a conhecer a Jesus. Ao longo desse tempo, eu tive muitos altos e baixos, né? Eu não tive digamos assim, um acompanhamento discipulado, né? Hoje eu sei o que é um discipulado, porque, graças a Deus, hoje eu estou num ministério maravilhoso, né? Que, inclusive, nós somos do mesmo ministério, que é o Ministério de Madureira. E eu tive a oportunidade de fazer um discipulado muito bem feito, né? De aprofundar. Eu quero aqui agora honrar também o meu pastor discipulado, que é o pastor Israel, que é uma bênção. Então, eu não tive essa oportunidade no início, né? E eu acho que Deus colocou no meu coração o projeto Café com Marta e Maria justamente nessa área de devocional, para trazer as pessoas para esse lugar, porque eu não tive a oportunidade, né? Ninguém nunca me disse, Ananda, como é que faz um devocional? Nunca me disse, né? Como é que... Nunca perguntei também. Eu ouvi o povo falar sobre devocional, sobre secreto, mas o que é isso, né? A maioria das vezes a gente vem para Jesus e não tem a oportunidade de saber o básico. E aí, enfim, eu vim para Manaus em 2012, né, para estudar. E aqui também aconteceram vários processos. Eu vim sozinha, sou filha única, né, como já falei. Vários processos de autoconhecimento, principalmente. E eu creio que para me aproximar de Deus e para chegar no lugar em que Ele me colocou agora, né, e me estabeleceu, digamos assim, né? Não sei até quando, a gente não sabe quais os planos do Senhor, né? Só sabemos que é de paz e não nos trazer dano, mas
é um lugar que eu sinto muita paz de Deus, sabe? E aí, no meio desse processo, eu tive alguns relacionamentos. E nesse último relacionamento, que durou 4 anos, eu passei por muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Eu procurava nas pessoas, não só num relacionamento, né, de homem e mulher, mas de amizade também, é o que eu não tive com o meu pai. Puxando um pouco essa parte da De paternidade, paternidade. né? Principalmente chega a ser mais difícil na adolescência, porque é Principalmente. onde a gente começa a entender, tentar compreender algumas coisas, né? E como é que você lidava? O que exatamente você sentia? Porque muitas das vezes vem esse sentimento de angústia, de solidão, de o porquê fui deixada, porquê fui, querendo ou não, abandonada. E com isso a gente faz até escolhas erradas, toma atitudes erradas. O que exatamente você passou dentro disso? Porque tem muitos jovens que passam ou estão passando por esse Uhum. momento, né, onde não tem pais ali juntos, né. Eu passei por esse período e foi um período difícil, né, aonde, assim, querendo ou não, eu encontrei uma não passei a falta de um pai, né. Meus pais se separaram, passaram 3 anos separados, mas nesse período de 3 anos separado, muita coisa aconteceu, né. Então, para a gente ter consciência que um pai dentro de um lar tem uma total diferença, Com né, uma certeza. total diferença. Então, qual foram os teus sentimentos que você passou, assim, no teu íntimo, no teu secreto, com Então, essa eu falta? eu sentia uma falta e eu não sabia o que era. Realmente eu não tinha discernimento, eu era muito imatura, não tinha sabedoria para nada, né, é uma fase que tá ali se conhecendo, muitas portas estão se abrindo, né, tu tá se conhecendo no geral, né, nessa fase de adolescência. Então, eu fazia vários questionamentos, né, e aí, com o passar do tempo é que você consegue, eu acho, ter uma visão geral, sabe? Você consegue se colocar de fora da situação e analisar. Olhar e dizer: "Meu Deus, era eu entrei em tantos relacionamentos um atrás do outro por essa falta, por não ter um referencial, sabe, dentro de casa, do que é aquela coisa de: "Olha, eu tenho um referencial em casa, eu sei do que eu mereço, eu sei do meu valor", sabe. Sim. Então isso, por muito tempo, ficou deturpado dentro de mim, né. E o Senhor foi quem fez essa mudança, né. O Senhor foi quem disse: "Ananda, como eu sou teu pai, sou eu que preencho todas as lacunas da tua vida, da tua alma, toda a falta que você teve, hoje eu te preencho". E eu consegui ver que em todos os momentos, assim, que eu passei, né, de solidão, de falta, de esperar um carinho, de esperar, né, algo de alguém, de um pai, e Deus sempre esteve ali. E também preciso honrar a minha mãe, né, que foi alguém que fez o que pôde, deu o melhor dela para ser presente, né, para me dar o melhor. E apesar de não conhecer Jesus, né, ela aceitou Jesus após mim, mas ela fez tudo, assim, para que eu andasse, caminhasse para um caminho bom, digamos assim, né, na nossa visão na época. Então, o Senhor foi quem fez essa restauração, reestruturação na minha vida, na minha alma, né, de dizer: "Não coloque, né, todo o seu coração, né, não espere todas as suas expectativas". O Senhor me ensinou, sabe, à medida do tempo, a não colocar nas pessoas, porque eu colocava todas as minhas expectativas nas pessoas, em amizade, né, em relacionamento, e isso me frustrou muito ao longo do tempo. Trouxe muitas feridas e quando eu vim para Manaus eu fui tratada nisso, né. E aí eu acho que a gente já pode entrar até no testemunho do café, do projeto do Café com Marta e Maria, porque foi a partir de uma renúncia que o Senhor me entregou esse projeto, né, e justamente de relacionamento. E eu chego até a me lembrar aqui agora que
Engraçado, né? Como Deus conhece, esquadrinha o nosso coração, a nossa alma. No início da minha caminhada cristã com o Senhor, eu já namorava, já tinha um relacionamento, né? Aquele que vai lá, pede da mãe, aquela coisa, né? Adolescente. E aí, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que ele pediu foi esse relacionamento. E aquela história do primeiro amor, né? A gente entrega tudo. E aí eu entreguei. E aí, nessa última experiência que eu tive, desculpa, de 4 anos, o Senhor falava, né? Olha, me entrega, não é. Não é. E aquela história, né? Eu acho que pode parecer clichê. Quando os seus pais, quando sua mãe disser, né? Não é pra você, não vá adiante. Não vá. Não vá. Quando o Senhor disser, quando o Senhor te der uma direção, obedeça. Gente, a palavra eu acho que é assim do ministério, né? De Deus. Acho que se tivesse que dar um título, se não fosse Bíblia, seria obediência, né? Eu acho que é a palavra, assim, que define tudo. Porque quando você obedece, você tem temor. Quando você obedece, né, o Senhor te encontra. Ele mesmo diz, né? Me busque, você vai me encontrar. E obedecer é melhor que Sacrificar. E aí, ele me pediu. E aí, por 4 anos, que foi o período do relacionamento, eu não queria entregar. Não vou, não, tá bom aqui. E no decorrer disso, ele foi me mostrando, sabe? Não é. E aí, chegou num momento que Deus usou a palavra, né? Lá em Jeremias, para me dizer, olha, não é o que eu quero para você. O que eu tenho para você é isso aqui. Olha como você está. Lá em Jeremias, vários capítulos me encontraram, né? 18, 28, até o 33, assim, Deus foi falando. Eu tenho até hoje na minha Bíblia, tudo marcadinho, né? Porque Deus falou, assim, praticamente face a face, sabe? Na palavra. E aquela palavra me encontrou de uma forma que mudou a direção da minha vida, sabe? Lá ele fala que a cidade estava destruída, né, por escolhas, né, das pessoas, dos cidadãos da cidade, Judá, né, Israel. E aí estava destruída e só o Senhor podia restaurar, restabelecer. E o Senhor está virado por conta disso, né? Pelas más escolhas, pela adoração a ídolos, por promiscuidade. E Deus foi falando e eu lendo aquilo e Deus dizendo, Ananda, você é essa cidade. Que está desolada, que está seca, que não tem frutos, que não tem animais, que não tem vida. Você é essa cidade. Você consegue se ver nesse lugar? Você está dessa forma, mas se você vier a mim, se você deixar, se você se arrepender, se você se redimir, se você realmente deixar eu ser o centro da sua vida, eu posso te tornar assim. E aí ele fala nos próximos versículos, isso está no capítulo 33. Uma cidade restaurada, restabelecida, colocada, né, edificada sobre um monte, com vida, com animais, com frutos, com árvores. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus. Aquilo foi abrindo a minha mente, sabe? E me dando realmente esperança de um futuro. Como fala em Jeremias mesmo, 29, né? Esperança, futuro, paz. É o que eu tenho para você. Você vai realmente mesmo continuar seguindo esse caminho, que é um caminho que eu não escrevi, quando eu escrevi Todos os Teus Dias? E aí Deus me pegou ali, eu falei, meu Deus, eu preciso decidir. E aí, claro, em meio a muitos sentimentos, né, de medo, de insegurança, de dúvida, o Senhor usou o pastor Deilson, né, que é o nosso pastor na palavra,
Pastor Ataliba também. Deus, ele vai te dando vários sinais, Nossa, né? Vários vários sinais. sinais. Ele Não vai tem como, acendendo. não tem como pôr a culpa em Não. Deus de uma consequência que você mesmo está vivendo por suas escolhas. Porque todos os Exatamente. dias ele te mostra que não é aquilo que ele quer para você, né? Basta a gente Exatamente. captar imediato. E eu lembro, assim, nitidamente, o pastor Ataliba falou assim, uma das últimas pregações antes de ele ir embora, né? Ele voltou agora recentemente, mas antes dele ir, ele falou lá de cima do púlpito, ele tava pregando normal, assim, uma palavra nada a ver, e do nada de Deus, né? Do nada ele falou assim, olha, se o Senhor já mandou você terminar esse relacionamento, termine. Se o Senhor já mandou você mudar de endereço, mude. Se o Senhor já mandou, ele começou a falar. Eu falei, meu Deus, não é possível. Não é possível. E aí eu saí daquele culto, falei, não, chega. E resolvi dar um basta. E isso aconteceu dia 23 de setembro de 2019, no dia do meu aniversário. Eu falei, não, chega. É um ciclo novo, é um tempo novo. E eu vou realmente entregar a minha vida, os meus próximos anos, né? Toda a minha vida para o Senhor. E desde então, tudo começou a acontecer. E é incrível, porque às vezes Deus ele tem um propósito para nossas vidas, mas às vezes o nosso coração não está alinhado a esse propósito. Não. E a gente quer fazer a nossa vontade. E eu passei por essa experiência desse relacionamento que não estava no propósito de Deus. Quase 2 anos, né? Ia fazer 2 anos. E no iniciozinho, eu ainda na Deus e Amor, até então, né? Meu ministério começou ali na Deus e Amor. E eu comecei a orar, comecei a apresentar ao Senhor, né? Mas aí, quando firmou o relacionamento, eu esqueci da oração, né? Esqueci da resposta. E passou um tempo, essa certa pessoa viajou e eu num culto, né? Na Deus e Amor tem muito assim, eles usam ele, você levanta a mão e Deus vai, né? E ali ele começou a falar, passou meses, dias, profeta, mas a resposta que Deus tem para sua vida é hoje. Mas eu só vou dizer se você levantar a mão. E o Espírito Santo já tinha tratado em mim, aquele algo incomodando, e eu levantei a mão. E na hora que eu levantei, ele falou assim, a resposta de Deus para sua vida é não. E ele começou a profetizar na minha vida coisas maravilhosas. Meu Deus. E como eu estava tão com o coração alinhado a isso, né, não aceitei o não de Deus. E por não aceitar o não de Deus, eu passei uma experiência, assim, muito sofrida, né? Muito sofrida, mas estava ali insistindo naquilo Sim. que Deus já tinha dito não. E com esse insistir no não de Deus, a gente retrai, tarda muitas coisas que Ele quer fazer nas nossas vidas, né? Às vezes Ele só quer um sim, só quer uma posição para as coisas começarem a fluir, começarem a acontecer, né? Eu poderia, acho que, analisando tudo que eu estou vivendo, assim, meu Deus, se eu tivesse obedecido a tua voz naquele tempo, o que será que eu não estaria vivendo, né? Mas Deus, ele sempre tem uma oportunidade, que ele é Deus de oportunidade, né? Com certeza. Então, alguém que esteja nos assistindo esteja passando por isso, né? Esteja passando por isso, por esse momento de resposta de Deus. De decisão, de né? decisão, né? E talvez ainda queira insistir naquilo que... Seja num relacionamento, seja numa posição, seja em um ciclo de amizade, né? Porque muitas das vezes a Exatamente. gente só olha pro relacionamento, né? O relacionamento entre homem e mulher, mas Deus tem várias posições sobre isso, né? Sobre a gente entender e ouvir a voz dele. Sim, né? tem várias formas que o inimigo usa de nos tirar desse lugar, Sim. né? Desse caminho. A gente está indo numa direção, ele usa distrações para nos tirar desse foco, desse alvo, né? E em Jeremias mesmo fala, né? Que eles fizeram vários ídolos para si. E quais são esses ídolos? Né? Hoje a gente tem vários aí. Qual é o ídolo hoje que está, né, tomando o lugar de Deus na sua vida? Né? Que está tirando você do centro da vontade do Senhor. Que está te distraindo, que está te aprisionando. Né? Então, a gente precisa realmente se posicionar. Né? O caminhar com Deus é um lugar de renúncia. Não tem jeito. Ele não prometeu
né, o mar de rosas. Ele prometeu, ele disse, olha, carrega a sua cruz e me siga. Você quer? Venha. Eu tenho água, eu tenho pão, tenho mesa, né? Eu tenho salvação para você, mas não tem como não ter renúncia. E a partir de então, desse momento que você tomou a posição, né, a atitude de aceitar o chamado de Deus, de dizer sim naquilo que ele estava, né, tratando com você, você começou a viver coisas novas no Senhor. Claro que Sim, a renúncia dói, né? É um dói. tempo assim Tem um para processo, né? A gente ouve muito falar sobre processo Sim. hoje, mas é algo muito real. Muito, muito real. E aí aconteceu isso em setembro, decidi em setembro. Em novembro, Deus usou uma amiga minha, na época, para dizer, para me entregar uma palavra. Eu disse, olha, Nanda, Deus manda eu te dizer que ele precisa de 9 meses. 9 meses? Ela 9 meses. 9 meses com ele. 9 meses de secreto, 9 meses de consagração, 9 meses. No final desses 9 meses, vai nascer algo novo de você. E aí eu fiquei paralisada, né? Ela falou só que tem alguns detalhes desse tempo, para esse tempo, algumas direções. E aí ela me entregou essas direções. Olha, você não pode conversar com ninguém. Deus sabe. Deus nos conhece muito bem. Então, ele sabe onde o calo aperta pra gente, né? Ele sabe onde é o nosso ponto fraco, né? E ele falou, olha, eu preciso tratar isso nela. Então, para isso, eu quero esse tempo. E eu preciso que ela não se relacione com ninguém. Não quero você relacionando com ninguém, não quero você dando confiança para ninguém, conversando com ninguém. Porque a gente sabe, né, quando tem alguma intenção ou quando é só amizade normal. E eu falei, amém. E eu fiquei pensando, né, na hora eu disse amém, ok, vamos, com certeza, Senhor, né? E aí depois eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, é um desafio. Para outras pessoas que não passaram por isso, que não tem esse problema, que tem outro tipo de, né, de situação, a pessoa pode olhar e dizer, oh, meu Deus, né? Mas quem passa, quem vive, quem teve essa falta, sabe que não é fácil. E aí eu falei, amém, mas vamos, né? Se o Senhor vai comigo, vamos junto para esse desafio, para essa jornada. E aí eu me coloquei esses 9 meses. Não foi fácil. Foi o tempo do processo, real. Real. E eu olho hoje para realmente como uma gestação. Todos os trimestres, sabe? Os primeiros 3 meses, que são muito delicados, Muito enjoo. para não perder o bebê, né? Então, e depois os outros 3 e os últimos 3. E em todos, obviamente, eu aprendi muitas coisas, né? Deus me ensinou muitas coisas e foi nesse tempo que a bênção do devocional me alcançou. Porque até então eu lia a Bíblia, ok, era aquela leitura. Igual como você lê qualquer livro, né? Você lê, bacana, legal. E Deus mudou isso. O próprio Espírito Santo, quando eu li lá em João, que ele disse assim, quando ele estava sentado à mesa com os discípulos, né, se despedindo. E ele falou assim, olha, eu estou indo, mas eu vou enviar alguém, um consolador, que vai ensinar a vocês todas as coisas. Quando eu li aquilo, foi a primeira palavra, assim, que abriu a minha mente nesse período, né? Eu falei, meu Deus. Primeiro, eu não estou sozinha. Segundo, eu tenho alguém que o próprio Deus preparou para ficar comigo. E terceiro, ele mora dentro de mim. Eu tenho alguém disponível 24 horas por dia para me dar atenção. É carência? Teu problema é carência? Eu te apresento hoje alguém que supre todas as tuas necessidades. Eu tô indo, mas eu vou deixar alguém que vai te consolar, que vai ser teu amigo, que vai te acompanhar todos os dias, que para onde você for, você não vai estar sozinha, que vai te ajudar em tomada de decisão, que vai te ajudar em todas as áreas da tua vida, que vai te curar.
E quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, é isso. Não preciso ouvir mais nada. Eu tenho alguém que vai me ensinar tudo. Tudo. Eu não sei como é. Aí, desde aí, eu falei, Senhor, então me ensina. Me ensina a tua palavra, me ensina como fazer. Eu ouço sobre devocional, como é. E Deus começou a abrir a minha mente, né? Eu ouço muito, hoje eu já ouço muito as pessoas perguntarem, né? Mas como é que faz um devocional? Como é? E hoje eu tenho a oportunidade de dizer, olha, é assim, pega a sua Bíblia, tem o seu momento, cante um louvor, né? Chame o Senhor, convide ele é uma pessoa, né? Convide ele para esse momento. Então, eu tive essa experiência de ser ensinada pelo próprio Espírito Santo, sabe? Então, e aí no decorrer desse tempo, né, desse processo, também tiveram algumas renúncias. E no finalzinho, Deus começou a me mostrar algumas coisas. Acho que ele disse, olha, agora tu já tá mais ou menos pronta para aguentar ver algumas coisas, né? E aí ele me deu uma visão, né, de algumas mulheres entrando pelo corredor da minha casa. Assim, pegando, né, ai, meu Deus, pegando nas paredes, tentando entrar. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Só que eu não tinha tanto discernimento, né? Deus estava começando a dizer, olha, vou soltar algumas coisinhas aqui. E eu, tá, amém, passou. E aí, quando faltava uma semana para eu entregar, em agosto de 2020, o Senhor me deu um sonho, grávida, com barrigão, saindo assim da porta de uma casa para uma varanda, né? Eu me via como se eu estivesse vendo uma tela, assim, né? Uhum. E eu me via saindo com uma barrigona, grávida. E quando eu dava esse passo para frente, eu sentia sair algo. Eu tava tendo o bebê. E aí eu colocava a mão assim embaixo. E quando eu colocava a mão, eu sentia a cabeça do bebê na minha mão. Eu falei... E eu ficava, meu bebê! Tipo, alguém me ajuda, né? E aí vinha alguém, me ajudava, pegava o bebê, eu entrava. Quando eu voltava, ele tava no colo de um homem, assim, né? E já grande, bem gordinho, não parecia que ele tinha acabado de nascer. E eu olhava, meu Deus. E amém, acordei. Eu, Senhor, o que é isso? Não tinha noção, né? E aí... Isso já era o 9º mês. Era o 9º mês já. Na última semana, assim, eu ia entregar dia 26 de agosto. Uma semana antes, eu tive esse sonho. E amém, mas... Sabe quando, meu Deus, eu olho assim, eu ficava, gente, eu não tinha discernimento nenhum, Jesus amado, solta a misericórdia. E aí eu acho que ele olhou e disse, mano, ela não vai entender, eu vou ter que escrever, falar e dizer escreve. E aí num dia eu já tinha o hábito, né, de montar a mesa nos domingos pela manhã para ter um tempo de devocional com Deus, né? Ele já tinha me ensinado como fazia. E aí eu montava uma mesa, eu sou solteira, né? E eu moro sozinha. E aí eu tinha esse momento todo domingo. E aí, num belo domingo, eu estava lá tendo meu tempo com o Senhor e ele veio de uma forma totalmente diferente, como um vento, eu não sei explicar. E eu fui tomada e depois ele falou, agora levanta, senta e escreve. E aí eu peguei o papel, a caneta e comecei a escrever. E foi aí que começou a nascer o Café com Marta e Maria. E aí ele falou quantas pessoas seriam, qual seria a data do primeiro café, o horário, os dias, que seria uma vez ao mês, todo segundo domingo de cada mês, enfim. E eu anotei tudo, contei para uma amiga e ela disse, vamos, eu te ajudo. E aí começou, e nós fizemos a primeira edição do projeto dia 13 de dezembro de 2020. Como foi essa primeira experiência? Porque já era algo do coração de Deus, né? Todo esse processo de 9 meses, ele estava preparando seu coração para viver esse algo novo. Como foi a primeira experiência, o primeiro contato, como você se reuniu com elas, esse momento? Então, Deus falou que seria na sala da minha casa. A minha casa, na época, eu morava numa kitnet, né?
tinha 2 cômodos, embaixo era sala, cozinha e lavabo, e em cima era a suíte, né. E aí a sala era muito pequena. Eu falei: "Meu Deus", e ele falou: "Olha, você vai pôr uma mesa", sabe aquelas mesas do Japão que você senta no chão? Uhum. Igual como era na época de Jesus, na Sim, verdade, né, era sim. mesa baixinha, você Ele sentar no te deu chão. toda essa Todos instrução. os detalhes, todos os detalhes. E é até é o que eu falo para as meninas, né, a gente ainda vai voltar a fazer esse café raiz, porque a gente mudou algumas coisas, né, ao longo do tempo. Teve que se readaptar. E aí, eu falei: "Meu Deus". E aí eu tinha um amigo, sabe aquele faz tudo? E aí eu falei pra ele sobre o projeto, né, ele falou: "Olha, tu precisa dessa mesa, eu vou fazer essa mesa". Ele fez a mesa, levou pra minha casa, eu arrumei tudo, eu com as meninas, né, com mais 2, 1, 2, 3 amigas, marcamos a data, a pandemia estava 2020, né, foi o ano da pandemia, então foi nesse tempo que Deus me pegou em casa, me ensinou o devocional, liberou o projeto, gerei ali, escondidinha. E aí, no final do ano, já estava, digamos que melhor as coisas, a gente já estava conseguindo sair, né. Foi quando eu falei: "Não, a gente vai fazer". E aí eu fui na casa das convidadas, eram 12 pessoas, 12 discípulos, Sim. eram 12 mulheres. E aí eu fui na casa delas e entreguei o convite pessoalmente. Eu falei: "Não, eu preciso fazer isso, né". Nós passamos um tempão sem ver ninguém, e aí nós fizemos, eu entreguei, nós até gravamos, tem lá no Instagram do café, essa experiência entregando para elas. E aí, dia 13, e aí, assim, eu era uma pessoa que, por todo esse processo da infância, eu fui reprimida, eu não falava, eu era muito tímida. Eu não falava, não falava. Para pedir uma informação na rua eu tinha dificuldade, enfim, por conta disso, né. E aí Deus falou: "Olha, quem vai dar a primeira palavra é você". Eu falei: "Meu Deus". E aí ele foi ao longo dos dias, até o dia do evento, digamos assim, do culto, ele falou: "Olha", ele foi como é que se diz? Me acalmando, né, me trazendo paz, dizendo: "Olha, são suas amigas, você conhece todas elas, então fica tranquila e tal, vai ser é assim, você sabe que não é algo muito rígido, você vai abrir para elas contarem também as suas experiências", enfim. E ele me tranquilizou, e eu lembro até hoje que a primeira palavra foi sobre a mulher samaritana, né, e foi um dos primeiros devocionais que o Senhor falou comigo, né, e a história dela tem a ver com a minha, eu me vi nela, quando Jesus encontrou ela e disse: "Cara, você já teve vários relacionamentos". Mas quando ela encontrou ele, ela precisou encontrar ele para não precisar de que supria todas as necessidades dela. E aí foi essa palavra que eu levei e foi, assim, uma bênção, sabe. Quando terminou, Você se fiquei: "Meu você Deus". se deparou com mulheres que estavam no estágio, vamos se dizer, pior que você já tinha vivido? Sim. Como é que você soube lidar com isso? Então, com muita conversa, né, porque assim, eu tinha acabado de ter uma experiência ruim, e eu estava acabando de ter um processo, gerando alguma coisa, então era tudo muito novo. A única coisa que eu sabia fazer era dividir o que Deus tinha feito, o que Ele estava fazendo e dizer: "Olha, comigo foi assim, você pode agir dessa forma". E é tanto que eu lembro que uma vez uma amiga falou assim: "Tu qual ministério tu acha que é o teu? Porque eu te vejo muito aconselhando, de aconselhamento". E eu falava: "É, mas aí com quem eu, né, quem passou pela mesma coisa". E assim foi fluindo, sabe. E eu encontrei e uma coisa que eu vejo muito clara é sobre essa questão emocional, sabe. Eu lembro que nesse primeiro café foi liberada uma palavra sobre Deus trazer equilíbrio sobre as emoções das pessoas, das mulheres que estavam ali. E isso nunca saiu da minha mente, sabe. E é um dos pontos que a gente sempre traz para tratar nos estudos do café. Sobre esse equilíbrio que a gente precisa ter, não só nas emoções, né, mas em todas as áreas da nossa vida. E foi uma bênção.
Desde Começou então, com 12 mulheres, com 12 né? mulheres na sala da minha casa. Mas aí eu vi que o projeto se expandiu. Como foi que começou a sair do seu controle? Então, isso foi em dezembro. Em janeiro fechou tudo de novo, né? Em janeiro de 2021 foi aquela loucura do oxigênio, né? E aí todo mundo em casa de novo, sem realmente poder sair pra nada. E aí eu falei, meu Deus, acabou, né? Não vai dar certo, não vai ter como continuar, porque a gente não vai reunir, não tem como fazer isso, viver isso online. É uma experiência Única. diferente, não tem como. E aí passou janeiro, fevereiro, março, e aí essa minha amiga dizia, vamos fazer de novo, vamos, tal, já tá melhorando. Eu, não, vamos deixar o próximo mês. Eu fiquei postergando. E aí, em abril, ela falou, não, Ananda, vamos fazer, já chega, vamos fazer, vai dar certo, vamos. Eu falei, tá, vamos. Convidei algumas pessoas, né, a mesma quantidade que cabia, e aí foram 8 pessoas só. Eu falei, meu Deus. Não, mano. Sabe quando parece que tudo vem pra te desanimar? Sim. Eu falei, meu Deus. E aí passou, fizemos o café, foi uma bênção. E nesse café tinha alguém que Deus mandou, com certeza, intencionalmente, sabe as conexões que só o Senhor faz, como você falou Sim. no início? Ele levou a esposa de um pastor para esse café, que é a missionária Riane, esposa do pastor John Cena. E aí ela estava lá, ela participou conosco, foi uma bênção, contamos experiências, dividimos, né, testemunhos. E aí, quando ela saiu de lá, um tempo depois a gente conversou, ela, nossa, uma bênção, tal. E eu acho que ela, se eu não me engano, ela postou, ou ela mandou para a pastora, ou ela postou e a pastora viu, a pastora Elisandra, né? E aí, ela falou... Elas conversaram e a Reni me mandou alguns áudios que a pastora tinha mandado para ela. Ela falou, escuta aí. Quando eu ouvi, eu falei, meu Deus. E aí, já com várias ideias. Tipo, olha, se ela topar trazer esse projeto pra catedral, vai ser uma bênção e tal. Eu tava pedindo a Deus uma resposta. Eu queria algo para estar mais perto das minhas ovelhas, não sabia como. Ela até cita, né? Sabe quando você tá com vontade de comer alguma coisa, mas você não sabe o que é? Ela falou, eu estava assim. E aí, ela falou que quando ela viu o projeto, Deus disse, é isso. E aí, a gente reuniu em maio. E ela falou, eu contei toda a história, todo o processo para ela. E mais algumas líderes, né, lá da Madureira. E aí ela falou assim, então vamos tentar colocar nos connects. A gente precisa reunir, fazer e explicar para elas o projeto. Se elas toparem, a gente coloca dentro dos connects, mas a gente precisa desse sim delas. E ela falou, então, monta uma mesa para elas. E aí, nós montamos a mesa. Essa mesma mesa do início, grande e tal, nós montamos, colocamos. Quando elas chegaram, elas achavam que era uma reunião com a pastora, normal. A mesa estava posta. Aí, nós explicamos, a pastora falou e elas toparam. Hoje, a Madureira tem 21 connects, né, espalhados por Manaus, que é uma espécie de célula, né, de jovens. E temos um café em cada Connect. Então, nós temos 21 cafés espalhados por Manaus, em vários bairros, acontecendo todos os meses. E analisando um pouco, eu creio que dessa raiz, né, da nossa pastora conhecer o seu projeto, tudo que estava envolvido ali, foram criando outras raízes. Como é que você... eu creio que em algum momento do seu dia a dia, você sentou, parou para analisar tudo que Deus fez e você chegou a alguma conclusão sobre essa sua raiz, né, do Café Marta e Maria, criar outras raízes, outros projetos, outras ideias. Então, tudo Porque, aconteceu... porque hoje tem a mentoria, né? Eu Sim. creio que partiu daí também. Então, aconteceu tudo muito rápido. E foi acontecendo e eu fui vivendo. Deus está fazendo, olha, vai aqui, é assim, vai. E aí, depois desse café para apresentar para elas, a pastora falou, olha, eu quero um café todo mês com elas, com as minhas líderes. Eu quero estar perto delas. Então, ano passado, a gente fez todos os meses um café para liderança.
Aí a gente andava, caminhava também nesses cafés junto com elas dos Connects. Então, era um café atrás do outro. Então, eu não estava assimilando muito, tipo, meu Deus, está acontecendo, ok, amém, glória a Deus. E segue, né? Vai. E aí, depois, fizemos alguns cafés, acho que foram 2, com as líderes dela, né, as missionárias dos setores. Também foi uma bênção. E aí, esse ano, Deus trouxe a Débora, né? Débora Amorim, minha mentora maravilhosa. A Débora já estava na Madureira há um tempo e, pelo que ela conta, né? Ela e a pastora, elas contam que ela vivia pedindo oportunidade. Pastora, me dá uma oportunidade, por favor. As mulheres precisam conhecer a mentoria. Isso vai trazer, né? Isso vai trazer uma mudança, uma transformação para elas e tal. E a pastora resistente e tal, enfim. Tudo é no tempo de Deus, né? E a pastora até falou uma vez que o café veio para preparar. É como se ele tivesse vindo preparar o terreno, né? E para a mentoria chegar logo depois. E hoje, graças a Deus, o café caminha com as próprias pernas, né? As líderes maravilhosas de Connects que fazem aí primordialmente isso, levam Jesus através da mesa para as ovelhas delas. E aí a mentoria conhecia a Débora num café com Marta e Maria, que convidaram ela para pregar e aí nos apresentaram. Eu já fui com ela para esse café e voltamos juntas, foi até no Iranduba, foi uma bênção. E aí a gente se conheceu nesse dia. E depois disso o Senhor foi fazendo, sabe? Ela falou: olha, Nanda, eu vou apresentar a mentoria para a pastora e tal. Também não sabia mais ou menos o que era, já tinha ouvido falar. E aí ela apresentou para a pastora, para o pastor, aprovaram. E aí a primeira turma foi com as meninas do Sou Filha, né? Que também é um departamento lá da igreja, para moças, né? E aí ela fez com as líderes do Sou Filha. E aí eu participei dessa mentoria. E eu falei, meu Deus, quando terminou, ela disse assim, Ananda, a pastora me disse que a gente já tem uma mentora para falar sobre o princípio da mesa. A gente não precisa ir atrás fora, que é você. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Ela, não, você já faz isso, né? Você já leva o café, já leva a mesa e tal. E aí, ela me deu algumas instruções, eu já tinha o livro e nós começamos nessa nova jornada, que é a Mentoria do Lar. E que também é uma bênção, né? Já tem alcançado muitas mulheres. E como que Deus é, né? É um projeto alinhado com o outro. Assim, alinhou muito bem os dois. Deus é maravilhoso. Sim. E me diz uma experiência que você teve impactante, porque, querendo ou não, veio com o propósito de mudar vidas, né? De mudar a mentalidade de mulheres se conectarem mais com Deus. Como foi essa experiência? Alguma mulher chegou com você e falou: depois que eu comecei a participar, depois que eu te conheci, depois que eu conheci o projeto, minha vida não é mais a mesma. Nossa, quando essas mensagens começaram a chegar, quando eu comecei a encontrar essas mulheres, meu Deus, assim, é quando você olha e você diz, eu entendi o propósito de tudo, sabe? E eu viveria tudo de novo. Tudo de novo para ver isso acontecer, sabe? Para ver Deus mover, para ver Deus. Porque Deus falou uma vez, tá vendo? Se uma mulher se levantar, o que eu faço? Imagina várias. Imagina um exército de pé para estabelecer o meu reino, para estabelecer as minhas verdades, sabe? O slogan do café é esse, estabelecendo as verdades de Jesus à mesa. Imagina várias mulheres. Eu fiquei, meu Deus, e a mentoria e o café tem trazido isso, e receber essas mensagens, ou encontrar essas mulheres e dizerem que, porque a mesa não fica só lá, elas levam esse princípio para casa delas, né? Antes mesmo da mentoria, eu já encontrava essas mulheres, encontrei algumas líderes, né? Que me disseram, Ananda, mudou a minha vida. Hoje eu faço mesa para o meu pai, hoje eu faço mesa para minha mãe, hoje eu faço mesa na minha casa para o meu marido. E isso tem mudado, né? A nossa rotina, a nossa vida. Fazer devocional, né? Que é o pilar do café.
Então, encontrar isso e ver o que Deus tem feito se torna ainda mais o combustível para continuar, sabe? Olhar e dizer, valeu a pena e, Senhor, o que mais? O que Pra mais? O gente que já mais? terminar, o que que você diria pra Ananda de alguns anos atrás? Né, com a comparação do que ela está vivendo hoje. Meu Deus. Parando para pensar agora, Tipo assim, você tem o teu reflexo no espelho, a sim, Ananda de alguns anos exatamente. atrás, e você falando hoje pra Eu me ela. imaginei sentada à mesa com ela. O que eu diria hoje para ela? Se fosse um conselho para aquele tempo, eu diria obedece. E se entrega de todo o coração, que você não vai se arrepender. E é isso, sabe? E olhando hoje, eu creio que eu precisava ter passado por todos esses processos para isso, sabe? Eu costumo dizer que algumas pessoas aprendem pelo exemplo, né? Vendo outras. E algumas precisam passar pelo, pelo oleiro, sabe? Por essa quebra, por esse amassar sabe? Para o azeite vir. E eu fui essa pessoa que precisei passar. Mas hoje eu olho e digo, Senhor, obrigada por me ensinar a obedecer, sabe? E se eu puder deixar um conselho, é esse. Obedeça, busque ao Senhor. Entregue os melhores anos, todos os anos da sua vida a Ele. Porque você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. E é incrível o trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? Eu analisando até mesmo esses dias, às vezes a gente passa por uma situação difícil e até nessa situação difícil a gente fala assim, tô passando por um deserto difícil, um deserto de provação. Mas se você for parar para analisar, deserto não é um lugar de provação, não é um lugar de batalha. É um lugar, vamos dizer assim, um secreto de Deus, que é aonde ali a gente conhece a Ele, aonde ele nos dá água, onde Ele nos dá pão, onde a gente tem experiência com Ele, é um refúgio, né? E às vezes a gente passa por esse deserto sem compreender, sem entender o real objetivo, né? Exatamente. Quantas das vezes eu passei por situações difíceis, até então, acho que 2 anos atrás, né? A minha realidade era um pouco eu sem entender aquilo que Deus queria para minha vida, né? Porque por mais que a gente esteja na igreja, esteja ali A cultuando, gente se a questiona, né? gente se questiona, Deus, qual é o meu propósito, né? Porque eu tive que passar por tantas coisas e você teve que passar por todo esse processo, desde a sua infância até a sua adolescência, né, com esses questionamentos, porque Deus tinha um propósito que lá na frente você cuidaria de pessoas que estariam passando a mesma coisa, né? E Exatamente. hoje eu consigo compreender, pelo menos que 50% que de tudo aquilo que Deus permitiu eu passar na minha infância, na minha adolescência, né, eu tive mais erros do que acertos, vamos se dizer assim, mesmo estando dentro da igreja, Sim, porque é uma realidade hoje em dia, principalmente de jovens, né, que querem muito fazer a sua vontade, né, e deixando a vontade de Deus de lado, deixando para sim. depois. Não depois, Senhor, não, eu não consigo, não, eu não posso, não, porque falam isso, não, porque eu falo aquilo. As pessoas na minha adolescência tinham uma identidade minha totalmente diferente. E por elas terem essa visão, eu já estava crendo que eu era daquele jeito, daquela Exatamente. Você forma, começa a se olhar, né? né, dessa forma. Mas aí não é a forma que a pessoa te enxerga, mas como Deus te enxerga, né? Talvez ela olhe o teu momento e diga, né? Você não tem nada para oferecer, o que pode sair daí, né? Mas lá na frente, Deus, ele reveste a situação de uma forma surpreendente. Quem olha a Raquel hoje, para Raquel de alguns anos atrás, fica pasmo, né? Porque eu passei um secreto depois que eu casei, depois que ele nos chamou, né, para esse propósito, eu passei um tempo no secreto. E ali eu não sentia necessidade de expor. Eu estava escondida, mas estava crescendo. Então, quando
ele me expôs, ele se revelou a mim, né? Foi algo incrível, né? Algo incrível. Então, quem está em casa, né, pode estar passando por um momento tão difícil, pensando em desistir, né, com essa indagação, qual é o seu propósito, o que Deus vai tirar daqui dessa dor, desse sofrimento, mas Deus vai usar, né, as tuas feridas para curar outras pessoas. E até Jesus, né, disseram isso sobre ele. O que pode vir de bom de Nazaré? O que pode vir de bom desse lugar? Exatamente. Né? Então, Deus, ele tem um propósito para todas as com coisas, certeza, né? Hoje com você certeza. esteja passando por essa situação difícil, mas lá na frente, né, essa situação, essa sua experiência, esse seu deserto vai servir de testemunho, vai inspirar muitas pessoas. Sim. Nossa frase daqui, né, a sua história foi escrita para inspirar. Tudo que você passou hoje inspira outras mulheres, não. Se a Nanda conseguiu, eu também consigo. Meu Né? Deus. E eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso. Como eu tive o desejo de conhecer o Café Marta e Maria, mas Deus foi maravilhoso e te trouxe aqui, né? Pra gente estar conversando, ter essa conversa muito edificante, né? Porque falar de Jesus é maravilhoso, é muito edificante, é transformador. Se você quiser deixar seus agradecimentos, fica à vontade. Eu quero agradecer, de verdade, pela oportunidade. Quero te convidar agora para participar de um Café com Marta e Maria, Sim, obviamente, nós com a vamos. gente, né? Você já fez a Sim. mentoria. Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço de poder estar aqui para dividir e para falar sobre as maravilhas que o Senhor faz. Né, para falar e propagar ainda mais que Ele sara, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, né? Então, é sobre isso. Muito, muito obrigada, viu? Amém, eu que agradeço. Que Deus possa te abençoar muito e que daí possa fluir outros projetos, né, dentro da Amém. nossa igreja, que possa alcançar muitas vidas, muitas mulheres. E é isso, gente. Chegou ao fim do nosso Com Propósito podcast com essa maravilhosa Nanda Miller, né? Que Deus possa abençoar muito a vida dela e esse projeto. Se você quer conhecer mais sobre esse projeto, nós vamos deixar o Instagram aqui na descrição, o Instagram da Miller também. Vai ser muito edificante você poder ir lá, você compartilhar mais de Deus com as mulheres que vão estar lá. Amém? E o mais importante desse momento é você compartilhar esse link com muitas pessoas. Pessoas precisam conhecer a história da Nanda, daquilo que Deus fez na vida dela. Se inscreve no nosso canal e ative as notificações, que toda segunda-feira às 18 horas tem o nosso podcast aqui. Beijo, até breve.